Olá, caros alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa videoaula de filosofia. Na videoaula de hoje, vamos abordar a temática da felicidade, dentro do contexto do conhecimento filosófico e do processo do filosofar, que diz respeito à nossa realidade, os nossos pensamentos, as nossas reflexões e as nossas atitudes. O tema da felicidade é um tema e objeto de estudo do campo da ética, onde a ética se preocupa em estudar o conceito da felicidade e dar as suas determinadas definições. Ao longo da história da filosofia, várias foram as correntes, vários foram os filósofos, desde a antiguidade até chegar à nossa contemporaneidade, que trataram e abordaram o tema da felicidade, que é o objeto de discussão das nossas aulas de filosofia. Então, convido você, caro aluno e cara aluna, a pegar o seu livro didático, em especial no capítulo 1, para a gente poder decifrar esse enigma e nos especializar um pouco sobre o conceito da felicidade. Mas antes de adentrarmos no livro didático, a qual trabalhamos na sala de aula, vamos entender um pouco da relação entre filosofia e filosofar. A filosofia é uma palavra de origem grega, derivada de dois termos, philo mais sophia, onde philo significa amizade ou amor e sophia significa sabedoria. Então, a palavra filosofia significa amor ou amizade pela sabedoria, e foi um termo que foi atribuído pela primeira vez pelo filósofo grego Pitágoras de Samos. Então, dentro da filosofia, nasce o filosofar, que é esse processo, um processo da qual busca as reflexões, busca entender os conceitos e busca entender a nossa totalidade, o nosso universo e a nossa realidade. A filosofia, ela é um processo, é um ramo do conhecimento que se permite ao ser e ao indivíduo se questionar, se interrogar e se indagar sobre a nossa totalidade, sobre a nossa existência e sobre o mundo e o cotidiano que nos cerca. Então, filosofar é viver. Como? Por conta própria, filosofando com nós mesmos. Se faz necessário a gente também entender o processo do filosofar como não sendo um conhecimento próprio, ou seja, um conhecimento que é limitado no tempo, mas como um conhecimento ilimitado, porque no mundo, no nosso cotidiano e nas nossas realidades, nós temos diversas manifestações de pensamento e diversas manifestações de conhecimento. Então, cada ser tem uma forma de conhecer, cada indivíduo tem uma forma de pensar. Então, o conhecimento ele não é único, ele aborda várias temáticas, onde cada um tem uma definição, cada um tem um jeito e tem uma maneira de falar e de se relacionar sobre aquilo que você julga que é e não é da realidade. Então, filosofar e viver. A princípio, a filosofia ela é entendida como um ramo de conhecimento. E por ser um ramo de conhecimento, a filosofia tem uma fama de ser bastante abstrata e difícil. Mas você verá que não se trata de um bicho de sete cabeças, pois a filosofia ela vai ter seus objetos básicos de estudo, que são temas tão comuns e fundamentais que são inerentes à nossa existência humana, como a vida e a morte, o bem e o mal, a verdade e a falsidade, a felicidade e a dor, o amor e o poder e tantos outros temas a qual caracteriza o pensamento filosófico. E um desses temas diz respeito à felicidade, que é o nosso objeto de estudo em sala de aula. Por isso, caros alunos e alunas, o filosofar é algo não necessário e útil, mas também é algo que é prazeroso. Afinal, pensar a filosofia é pensar a vida. E uma vez que nós pensamos e refletimos sobre a vida, nós vivemos o pensamento. E como vai afirmar o filósofo francês André Comte-Sponville, a gente vive esta vida e vive esse pensamento de uma maneira profunda e radical. Por que nós vivemos a vida e o pensamento de uma maneira profunda e radical?
Porque a filosofia, ela não se contenta com uma parte do senso comum. Ela se preocupa com as indagações e as interrogações desses porquês que completam a totalidade. Então, a filosofia, ela tem uma radicalidade, ou seja, ela tem uma raiz para a investigação, porque ela parte do todo. O objeto de estudo da filosofia é o todo enquanto a sua totalidade, e não apenas uma fatia de algo. Porque a filosofia, ela nos ajuda a pensar por conta própria. Como? Pensando com nós mesmos e filosofando com os demais, onde cada um sabe o seu papel, sabe que tem um conhecimento racional, sabe que pensa, delimita temas, produz pensamento, produz reflexões. Então, é algo que é inerente ao processo humano, à atividade do filosofar, que é este processo, esse gamo, e a qual nós vamos ver lá mais na frente que o processo do filosofar, ele é um caminho, ele é um percurso que tem um método, e esse método, por sua vez, tem objetos de estudos que são tão comuns à nossa existência e à nossa realidade enquanto pessoas humanas dotadas de razão. Por isso, o filosofar, como falei para vocês, ele vai ser algo de suma importância para a vida da gente. Por quê? Porque nós vamos dar os primeiros passos nas experiências filosóficas. Como? Nos preparamos para viver essa experiência de uma maneira profunda e radical. Só que esta maneira profunda e radical, ela vai fazer com que nós abstraímos conceito e trabalhamos esses conceitos para poder delimitar algo que está posto na nossa realidade e no nosso cotidiano. Então, devemos estar preparados para adentrar neste universo fascinante, que é o conhecimento filosófico, e suas determinadas interpretações ao longo da história da filosofia, porque foram e são os seres humanos que formulam as ideias, formulam os conceitos, fazem as perguntas, se questiona e define algumas definições sobre si mesmo e sobre o universo que nos cerca. Agora vamos adentrar no capítulo 1 do nosso livro didático, que trata sobre a felicidade, né? Então, quando a gente fala em felicidade, vem muitos termos, muitas ideias e muitos conceitos na nossa mente. Cada um tem uma forma, cada um tem uma maneira de se sentir feliz e de expressar esse sentimento chamado de felicidade. Mas para a gente poder entender o termo felicidade, a gente tem que nos remeter e voltar à Grécia Antiga e entender esse contexto. Então, Aristóteles, no livro A Ética, a Nicômaco, ele descreve a felicidade, que em grego significa eudaimonia. Então, a felicidade como uma atividade que está presente na conduta do ser humano e no agir, desde a sua existência até o seu fim último. Então, a felicidade, ela vai expressar dentro do filosofar uma experiência do pensamento que vai ter suas peculiaridades, ou seja, trata-se de uma maneira um pouco diferente de pensar sobre as coisas, que foge à rotina, aquilo que é automático, mas mesmo assim é acessível a todos. Então, todos nós temos um conceito de felicidade. A felicidade, ela não é única de um ser no singular, mas ela é plural, porque cada um tem uma forma de expressar a felicidade. Logo nas nossas primeiras atividades, eu pedi para vocês fazer um relato do que seria a felicidade para você. Então, cada um de vocês que são alunos e alunas deram uma definição e um parecer sobre o que vocês acham e definiria o contexto da felicidade. Você provavelmente já deu alguns passos nas experiências filosóficas, em alguma situação e não se deu conta disso. Quer saber como? É o que nós iremos ver e analisar a partir de agora. Então, tudo que nós fazemos no nosso contexto, no nosso cotidiano e na nossa realidade, nós estamos produzindo conceitos, pensamentos filosóficos, porque nós estamos pensando e estamos delegando respostas a essas indagações e esses questionamentos que surgem na nossa existência. A felicidade, ela é muito importante, porque ela é um tema muito sensível,
E esse tema, por ser excessivo, ele vai envolver várias totalidades e concepções de mundo. Mas para a gente também entender o termo felicidade, que é este capítulo que nós estamos estudando do livro didático, aqui nós temos 3 questões fundamentais, as questões filosóficas. O que são essas questões? Essas questões, elas apresentam o conceito, as suas definições e buscam um objeto e um caminho para poder atender essa delimitação chamada felicidade. Então, no primeiro momento, quando nós temos o termo felicidade, a gente vai se interrogar sobre o que é felicidade. E uma vez que você se interroga sobre o conceito do que é felicidade, você vai partir para a segunda questão filosófica, que é quais são as fontes da felicidade. Será que existe uma fonte própria para a gente termos uma felicidade na nossa realidade? Ou se a felicidade é algo que pertence apenas a um lugar, a um indivíduo, mas a felicidade é um estado de espírito. Quando nós falamos em espírito, nos remetemos ao nosso intelecto, nosso entendimento humano, a nossa razão. Então, esse estado de espírito, ele nos permite buscar e contemplar a felicidade como sendo uma fonte que é algo que está dentro do nosso interior e não fora de nós. Daí o próprio Sócrates, ele vai abordar a questão da psique, aquilo que o indivíduo olha para dentro de si, o conhecer a ti mesmo. E por último, nós temos a última questão filosófica, que é como devo agir para ser feliz. Então, este campo e este universo da felicidade, ele é de suma importância porque o agir é aquela máxima: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse a você. É um imperativo categórico que foi denominado e abstraído pelo filósofo alemão Immanuel Kant, conforme nós iremos estudar em outro momento. Então, o agir humano, ele diz respeito à conduta da moral. A felicidade, por ser um objeto de estudo da ética, ela também vai se relacionar com a moral. Então, ética e moral vão andar juntas, porque vão abordar temas que são relevantes e inerentes à nossa conduta de agir. Ou seja, o outro, a alteridade, também se faz presente na felicidade, porque a felicidade não é algo expressa de alguém, mas ela é plural, porque várias pessoas têm esse sentimento. Mas só você tem o poder de interferir e decifrar o enigma da felicidade para você. Então, aí, na felicidade, nós vamos ter vários conceitos chaves, né? Vamos ter a experiência filosófica, vamos ter o filosofar, vamos ter o diálogo, o estranhamento, o questionamento, a felicidade. Quais são as fontes da felicidade? Se existe ou não uma fonte para abordar o contexto da felicidade. Aí nós vamos ter a sabedoria, o campo da ética e a finalidade única. Então, ao longo da história da filosofia, vários foram os filósofos e suas respectivas correntes filosóficas que trataram e abordaram do tema da felicidade. Então, aqui, logo no início, a gente tem uma situação filosófica para a gente poder entender essa questão da felicidade. Aí nós temos o médico e o índio. Conta-se a seguinte experiência, que foi vivida anos atrás por um grande médico paulista, filho de imigrantes italianos, enquanto ele trabalhava entre os índios Chavantes, no Mato Grosso. Em uma tarde tórrida dessa região central do Brasil, o médico saiu para caminhar com um dos indígenas, Rupauer, e decidiram refrescar-se no Rio das Garças. Depois de nadarem por quase uma hora, sentaram-se para descansar e apreciar a paisagem à sua volta. A agradável sensação da brisa pareceu despertar no médico pensamentos fúteis, resultando neste curto diálogo. Você é feliz, Rupauer? Sim, respondeu prontamente o índio. E você sabe o que é felicidade? Não. Então, aqui nesse diálogo entre o médico e o índio, a gente observa que os sujeitos, eles têm várias concepções de delimitar a felicidade.
Só que por ela ser um estado, você também precisa conhecer esse mundo interior que você tem, que é o conhece a ti mesmo, que Sócrates tanto aborda, que é a questão da psique, da nossa alma, né? Então, a gente tem a característica de um adjetivo feliz. Muitas vezes as pessoas se tornam felizes por algum objeto material, um celular de última geração, um computador, um carro. Então, a questão do feliz, ela tem relação com o ter e não com o ser, porque o ser parte de dentro e o ter é exterior, aquilo que está dentro de você. Então, o médico pergunta ao índio se ele é feliz e ele responde que sim. E aí, neste diálogo lá na frente, o médico ele não para, ele não se contenta apenas com a palavra feliz, mas ele vai também se interrogar sobre o que é a felicidade. E aí ele vai perguntar: e você sabe o que é a felicidade? E o índio não. O índio vai responder que não sabe. Mas o índio vive a felicidade, que é aquele habitat que ele está na natureza. Enquanto que o médico ele tem aquela rotina da cidade grande, né? Aquela correria do dia a dia, e às vezes a felicidade ela se desencontra com o nosso mundo material, porque às vezes aquilo que é exterior sufoca o que está no nosso interior. Mas esse tema que nós abordamos aqui do diálogo do índio e do médico, ele vai dizer respeito ao bem que todos nós desejamos, que é a felicidade. Então, aí, a felicidade, ela parte da experiência filosófica, conforme nós iremos analisar agora. A análise que fizemos na situação anterior teve como propósito destacar dois processos básicos que marcam, de modo geral, a experiência filosófica. Então, a experiência filosófica, ela vai ser definida entre o estranhamento e o questionamento. Então, nós, quando estamos tocando em um determinado objeto, a gente tem uma certa causalidade de estranheza. E a partir do momento que você se estranha sobre algo, sobre sua realidade, sobre um questionamento, uma indagação, você vai partir para o questionamento. O que é isso? O que é aquilo? Então, você vai buscar as respostas. Você não vai se contentar no senso comum, mas você vai exercer a sua atividade crítica, a sua atividade racional. Esse espírito que faz você distinguir aquilo que é e aquilo que não é. Então, aqui nós temos o estranhamento ou o deslocamento. O que é o estranhamento e o deslocamento? Trata-se do primeiro passo da experiência filosófica. Quando uma pessoa vive uma circunstância de deslocamento ou estranhamento, experimenta uma quebra ou interrupção no fluir normal de sua vida. Detém-se então para pensar ou observar algo que antes não via, ou que vivia de forma automática, sem se dar conta, sem atenção e sem se questionar. Foi isso o que ocorreu com o médico durante sua permanência com o Chavante. Tal circunstância permitiu-lhe um distanciamento em relação à sua vida na cidade e provavelmente um contato com algumas de suas próprias crenças sobre a felicidade. Então, quando a gente está nesse processo de estranhamento, de busca sobre uma temática, sobre o nosso ser, sobre a nossa realidade, a gente procura primeiro experimentar essa quebra de interrupção, que é aquilo que vai fluir normal da nossa vida, no nosso cotidiano. É semelhante a um jogo. Para você poder passar para a próxima fase, você precisa, primeiro, atravessar aqueles níveis, driblar aqueles níveis e chegar ao outro lado da margem. Porque se você não tiver o estranhamento e a esperteza para você poder desenvolver essas etapas do nível do jogo, você não vai avançar para a próxima fase. Então, a felicidade, ela é algo que não é automática, né? Mas ela é algo que está inerente ao nosso ser, aquilo que é e não aquilo que se tem. Porque quando nós temos o ser, nós nos questionamos. Então, nós vamos nos questionar sobre o que é a felicidade, qual o estado que eu estou, se eu estou feliz, se eu estou infeliz, e assim sucessivamente. Então, depois de analisarmos o estranhamento, nós vamos agora para o questionamento ou a indagação, que é o reflexo
do estranhamento. Então, trata-se do segundo passo da experiência filosófica. Após viver o estranhamento, a pessoa inicia um processo de questionamento interno e externo sobre o tema que lhe chamou a atenção. Foi o que expressou o médico em suas perguntas ao índio. A primeira com enfoque particular: você é feliz? Cuja resposta corresponde apenas a esse indivíduo. A segunda de enfoque geral ou universal: o que é a felicidade ou ser feliz? Cuja resposta deveria valer para todas as experiências de felicidade dos seres humanos, ou até mesmo, independentemente destes, a felicidade em si. Então, se faz necessário a gente fazer essa distinção da felicidade entre um modo particular e o modo geral ou universal. Por quê? Porque o termo feliz, conforme o diálogo do médico e o índio Rupauer, ele diz respeito apenas ao indivíduo. Você não diz no plural feliz, mas você diz felizes, porque o singular é próprio do ser. É uma pessoa que está feliz. Ela está feliz por algo que ela tem, que ela conquistou, que ela ganhou. Mas ninguém pode ser feliz no lado dela. Por isso que essa distinção entre aquilo que é particular e geral, ela é de suma importância, porque o particular ele diz respeito ao estado feliz, enquanto que o geral, o universal, vai dizer respeito à felicidade, porque o termo felicidade, nessa interrogação do questionamento, através do estranhamento, que é a primeira etapa, ela permite a gente entender que as características da felicidade ela não é única, porque vários seres possuem a felicidade em si, enquanto que, particularmente, ele vai ter o adjetivo feliz. Então, certamente você já vivenciou em algum momento questionamentos semelhantes após algum acontecimento marcante em sua vida. Pode ter sido durante uma viagem para um lugar distante e distinto, na morte de um ser querido, em uma grande decepção amorosa e etc. E aí começou a se questionar, mesmo que superficial e brevemente, sobre sua vida e a existência em geral. Pois então, você estava tendo uma experiência filosófica, ainda que rudimentar, estava dando os primeiros passos no processo do filosofar. Então, como nós abordamos no início, nós filosofamos, produzimos o conhecimento filosófico, mas nós não damos conta que isto é e pertence ao processo do filosofar. Porque nós temos sentimentos por alguém, nós produzimos alegrias, um estado alegre, um estado triste, então cada um tem uma forma, cada um tem um jeito. Somos humanos, somos limitados. Mas a gente possui entre si uma existência que é geral, que não é só de um indivíduo, mas ela é universal a todos. Então, através dessa existência que nós adentramos no conhecimento filosófico e vivemos a experiência filosófica através do nosso espírito crítico. Então, feita essa distinção entre estranhamento e questionamento, nós vamos para a resposta filosófica. Falta-nos, porém, um terceiro passo para que haja uma experiência filosófica completa. Prossigamos, então, em nossas descobertas. Na análise que fizemos da história, da historieta universal, aliás, da historieta inicial, a principal questão encontrada foi a que envolve o conceito de felicidade, formulada na pergunta: o que é felicidade? Trata-se agora, portanto, de construir uma resposta para essa questão. Então, essa análise que nós estamos fazendo sobre a felicidade do índio e do médico, vocês também fizeram essa experiência quando eu pedi para vocês descrever o que vocês achariam que era a felicidade para vocês, no ponto de vista de vocês, o que vocês entenderiam por felicidade. Então, uma vez que nós estranhamos o conceito e nos questionamos sobre o conceito o que é felicidade, a gente vai procurar dar uma resposta filosófica através do filosofar sobre o que é a felicidade. Então, cada um de nós temos em mente um conceito, uma ideia e uma ideia concreta do que seria a felicidade para cada um de nós. Após uma reflexão serena e profunda, a resposta a ser elaborada deverá constituir um discurso
isto é, a enunciação de um raciocínio no qual as ideias deverão estar ordenadas de maneira lógica, no sentido de expressar um entendimento sobre o problema e, na medida do possível, encontrar uma solução para ele. Além disso, esse discurso deverá ter um caráter universal, isto é, pode ser aplicado a todos os casos ou pessoas. Essas são características importantes de uma resposta filosófica. Então, as respostas, elas promovem uma dialética, que em grego significa diálogo ou discurso. Então, esses discursos, eles partem de uma enunciação através de um raciocínio, a qual cada um de nós raciocina o termo e procura dar uma resposta sobre um determinado discurso. Só que quando a gente está falando de felicidade, a gente contempla vários níveis, principalmente o nível universal, porque eu tenho uma forma de conhecer, de definir a felicidade, e você também tem a sua. Então, você vai promover um discurso dizendo o que é a felicidade para você, conforme vocês viveram essa experiência e relataram nas atividades de vocês. Isso quer dizer que as respostas filosóficas não são qualquer resposta, pois filosofar não é pensar de qualquer maneira, seja quando se pergunta ou quando se responde, conforme nós veremos com mais detalhes nos próximos capítulos. Então, aqui se faz necessário a gente entender que as respostas filosóficas não é uma resposta qualquer, mas é uma resposta que parte do estranhamento, do questionamento, e se chega a essa máxima, onde o filosofar não é pensar por conta própria, não é algo que está terminado, mas o filosofar é algo que é construído através desse raciocínio, através dessas ideias e deste mundo, deste gama de conhecimento. Este terceiro passo para construir uma experiência filosófica completa não foi dado em nenhuma historieta. Ela não apresenta uma resposta com tais características. Ao contrário, a resposta de Rupauer, que é o índio, chega a provocar em nós, que somos leitores, certos efeitos cômicos, pela ingenuidade e aparente contradição do índio ao se declarar feliz e, ao mesmo tempo, não saber o que é felicidade. E, na maioria das vezes, nós, enquanto seres humanos, nos declaramos que estamos felizes com algo, com a conquista, com bem material, com aparelho, mas, às vezes, também nós não sabemos o que é a felicidade. Mas nós só vamos viver essa experiência filosófica e vamos entender, de fato, o que é felicidade quando nós começarmos a entender o nosso interior, como dizia Sócrates. Conhece a ti mesmo, a nossa psique. Então, vejamos, porém, que essa ironia, ela é profundamente filosófica, pois não é verdade que, com frequência, temos uma compreensão particular, intuitiva e experimental de alguma coisa ou dimensão de nossa existência, como a felicidade e o amor e o desejo, mas não um entendimento conceitual, mais amplo e abstrato dela, né? Então, a gente vê que a felicidade, ela também tem esse entendimento conceitual, que é amplo, e também pode ser abstrato, porque a partir do momento que você se denomina que está feliz, você também pode dizer que não conhece a felicidade, mas está nesse conceito abstrato de feliz, e assim acontece no nosso dia a dia. Será fácil, porém, definir a felicidade nesses termos. Não assim como não é fácil responder grande parte dos temas que são tratados pelos filósofos em toda a história da filosofia. Tanto que existe muita discordância entre eles, que deram respostas diferentes, com frequências contrárias, embora brilhantes, para as mesmas questões. E por isso, muitas vezes, ao procurar respondê-la, os filósofos despertaram novos problemas sobre as quais se debruçariam as gerações seguintes, ou seja, o conhecimento filosófico, essa experiência filosófica sobre a temática da felicidade e outras temáticas, a filosofia foi nos legando ao longo da história essa importância por meio do filósofo. Assim como nós veremos ao longo deste livro, desta obra que nós estamos estudando em sala de aula, em filosofia não existe respostas definitivas, ou seja, respostas acabadas que estão limitadas ao espaço e ao tempo, mas são respostas que são ilimitadas
no sentido da gente poder convencer a todos e acabar com a discussão. Porque, embora seja isso que se pretende acreditar ter alcançado por boa parte daqueles que se lançam nessa tarefa, os temas filosóficos são os temas fundamentais da nossa existência humana. Mas as pessoas muitas vezes têm experiências distintas e suas vidas mudam e as sociedades também. Por isso, costuma-se dizer que a filosofia é uma contínua conversação. Por que a filosofia é uma contínua conversação? Porque ela é um processo, ela tem objetos, ela tem método para estudar, para buscar. A filosofia não se contenta com aquilo que está pronto, mas ela se interroga, se questiona. É semelhante a uma criança, que para poder conhecer o mundo e os objetos, ela faz uma representação dessas ideias e começa a se questionar. E às vezes você se chateia com a criança porque ela só pergunta. Mas se ela pergunta porque ela está estranhando algo, ela está se questionando e querendo uma resposta que não seja pronta, mas que seja um conhecimento ilimitado, aquilo que não para no espaço e no tempo. Esta foi a nossa videoaula de filosofia. Espero que vocês tenham gostado dessa temática. Aprofunde os vossos estudos, fazendo novamente uma releitura dessa primeira parte do livro didático de vocês. E na próxima aula nós vamos dar continuidade à questão da felicidade. Desejo a vocês um forte abraço e uma boa aula.